adorarmos e louvarmos ao Deus que tudo fez, aquele que criou os céus e a terra. Gostaria de convidá-los a ficar em pé para juntos elevar nossas vozes ao nosso Deus e cantar com todo entusiasmo, com toda vontade, aquele que tudo fez, que tudo criou. Gente, é muito lindo ver vocês cantando aqui da frente. É maravilhoso, é uma delícia, na verdade. E eu convido você para cantar uma música sobre Jesus, aquele que veio para te salvar, para me salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Jesus morreu em nosso lugar, basta entregar nossa vida a Ele. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá.
em verdade podemos louvar e adorar esse Deus. Essa é uma tarde de adoração. Erga a sua voz, entregue o seu coração a Deus e cante do fundo do teu coração. Amou a pessoa, a entidade que é amor, tomou o teu lugar, veio nessa terra e morreu por mim e por você. Com malfeitores,
chorou. Foi meu pecado, ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu malfeitores morreu
Boa noite, bom tê-los aqui no Viva Mais, uma alegria receber você aqui nessa comunidade, e esse é o lugar para você, foi feito para você, e é bom ver o seu rosto aqui. Talvez você esteja aqui pela primeira vez hoje, e se esse é o caso, quero que você saiba que essa é uma comunidade adventista do sétimo dia, que foi preparada pensando em você ter um encontro semana após semana com Deus, uma experiência real com Deus aqui. O nosso slogan aqui no Viva Mais é: a cada novo encontro, uma nova experiência com Deus. E hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens que tem como título Resgate, e nós estávamos celebrando aqui a semana da Páscoa, né? O mês da Páscoa. E por essa razão, então, lembramos do sacrifício de Cristo, do que Cristo fez, o que significa esse sacrifício por nós. Nós assistimos um filme aqui. O filme tinha que ver com dois irmãos, um deles querendo fazer uma aventura perigosa, se perdendo e tendo que ser resgatado pelo outro irmão. Esse filme, ele tem um paralelo direto com a história de Jesus, o nosso irmão, um irmão nosso, quando se fez carne, habitou entre nós, também filho de Deus, e veio aqui para nos resgatar. E nós analisamos o paralelo desse filme com a história de Jesus, duas histórias onde alguém teve que se entregar, morrer para salvar o outro. E essa é a história de Cristo, essa é a história da Páscoa. E nós tivemos a oportunidade de relembrar um pouquinho dessa história. Hoje, de maneira especial, é a última parte dessa série de mensagens. E nós, no tema de hoje, é o resgate final. Vamos pensar em Jesus como resgatando definitivamente cada um de seus filhos. Não tem como a gente pensar em salvação, em resgate, sem pensar na segunda vinda de Cristo. E esse é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre uma das promessas mais repetidas, com certeza a promessa mais repetida de toda a Bíblia, a segunda vinda de Cristo. E esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Antes, porém, eu queria mostrar aqui para vocês um convite que vai estar ali na saída. Você pode levar esse convite, que é da nossa próxima série. Você é o nosso convidado, se você quiser convidar alguém para estar conosco. Esse mês foi o mês da Páscoa, como disse, e o mês que vem, né, o mês de maio é o mês das mães, né? E por ser o mês das mães, a série que nós vamos ter aqui é a série sobre Maria, uma mãe extraordinária, Maria, mãe de Jesus, e nós vamos analisar na Bíblia a história de Maria, e vamos então tirar lições dessa história. O pastor Joedir que estará dirigindo essa série para nós. Então serão 4 sábados, onde vamos analisar um pouquinho da história de Maria. Então você pode levar o convite, né, e ler aqui a sinopse da série, ok? Quero cumprimentar também os nossos amigos aí que nos assistem pelos nossos canais, né? Pode ser o Facebook, ao vivo, você esteja assistindo, seja bem-vindo também. Ou se você estiver assistindo on demand, aí pelo nosso canal do YouTube, se sinta bem aqui junto com a gente. Queridos, quero convidar você a fazer uma oração. Vamos conversar com Deus? Pai querido, amado Deus, estamos encerrando essa série de mensagens. Senhor Deus, essa foi uma das grandes séries que tivemos aqui no Viva Mais. Não por causa do pregador ou por causa da música, mas porque meditar no seu sacrifício é meditar no ponto alto da história da humanidade. É meditar no ponto mais importante para a nossa salvação. É entendermos que da cruz emana a justiça que nos salva. Na cruz foram depositados os nossos pecados. E sem a cruz
não há esperança, não há salvação, não há resgate. Obrigado, Senhor Deus, porque nós tivemos a oportunidade de meditar de forma um pouco mais demorada nessa entrega que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Nesse ato de amor, onde Ele abriu os braços para nos salvar. Obrigado, Senhor Deus, porque nós tivemos a oportunidade de tomarmos importantes decisões durante essa série de mensagens. E hoje, de maneira especial, quero te pedir, ó Pai, que Teu Santo Espírito esteja bem pertinho de nós, que nós tenhamos hoje uma porção dobrada do Teu Espírito, para nós entendermos essa que é a maior promessa da Bíblia, a bendita esperança do cristão, que é a esperança da segunda vinda de Cristo. Portanto, Senhor Deus, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, para que nós possamos estar aptos a entender a Tua palavra, a compreender essa carta de amor que o Senhor deixou para nós, que termina com um final feliz. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A segunda vinda, é a mais repetida promessa da Bíblia. Quando falamos segunda vinda, nós já entendemos do que estamos falando. Jesus prometeu voltar uma segunda vez. O que nós estudamos na história da Páscoa é que Jesus veio uma primeira vez, mas o que nós vamos estudar agora é que Ele vai vir uma segunda vez. Ele prometeu que virá outra vez, por isso é a segunda vinda de Cristo. E dentro dessa perspectiva da segunda vinda, nós lembramos aqui da Santa Ceia. Sabe aquele momento onde nós conversamos aqui um pouquinho nessa série, aquele momento onde nós celebramos ali a ceia do Senhor, que tem a ver com a Páscoa, que foi, a continuidade da Páscoa foi através da celebração da Santa Ceia. E quando nós celebramos essa Santa Ceia, relembramos do sacrifício de Cristo. Interessante que Paulo diz assim, que nós deveríamos fazê-lo até que Ele venha. Então, na verdade, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós não estamos apenas olhando para o passado, quando Jesus morreu na cruz, mas nós também estamos olhando para o futuro, porque Ele prometeu voltar uma segunda vez. Todas as vezes que nós celebramos da ceia do Senhor, nós estamos anunciando que Ele vai vir, que Ele vai voltar, e que nós estamos salvos pelo Seu sangue, e que nós estaremos em pé naquele dia glorioso, quando Ele aparecer nas nuvens dos céus. Sabe qual é o problema? O problema é que cada vez menos as pessoas têm acreditado nessa história, de que Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. Alguns têm tentado alegorizar essa história, dizer que talvez essa história não seja uma promessa literal. Quem sabe Jesus vai voltar nos nossos corações, Quem sabe Jesus vai voltar no coração da humanidade, e a humanidade aos poucos vai melhorando, a sociedade vai melhorando e as coisas vão ficando melhor. Sabe, queridos, infelizmente a realidade do que nós percebemos no mundo é que as coisas não vão ficando melhor. Na Bíblia, a promessa é que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. E lá em Mateus, no capítulo 24, quando Jesus fala sobre a segunda vinda, Ele diz exatamente isso. Ele diz que o amor se esfriaria de quase todos. E quando nós ligamos o noticiário, nós vemos exatamente isso. As pessoas preocupadas unicamente com elas, com enriquecimento a qualquer custo, não importando se vão tirar de pessoas que precisam muito. E o amor, aonde está? Será que as coisas de fato têm melhorado? Será que o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento mesmo na questão da saúde, na qualidade de vida, ela tem trazido mesmo bem-estar para as pessoas? Será que nós não estamos esquecendo daquilo que é elementar para a nossa felicidade e dando ênfase em aspectos que na realidade não transformam a nossa vida numa vida mais feliz? Porque eu tenho dia após dia encontrado com pessoas que têm condições financeiras, que têm
dinheiro para conseguir o que quer, um bom trabalho, mas que por dentro estão destruídas, estão se sentindo sozinhas, seus relacionamentos não perduram, sua vida é uma vida de dor, de amargura, de tristeza. E as estatísticas mesmo apontam que nos países onde há maior desenvolvimento, há também os maiores índices de suicídio, de tristeza. Por quê? Será que nós não estamos esquecendo daquilo que é fundamental para nossa alegria, para nossa satisfação? Nós temos um manual que nós chamamos de Bíblia, onde Deus colocou aqui para nós como que nós podemos ser felizes. Qual é o segredo da felicidade? O primeiro passo para essa felicidade é uma entrega total nos braços de Deus, sem reservas. É uma entrega sem dizer assim, olha, eu vou entregar uma parte. Não, é uma entrega total. O segundo passo é receber a salvação que Ele oferece. E ter essa certeza, essa alegria de que você é eterno, que você foi resgatado. Terceiro passo para essa alegria é viver em conformidade, em obediência, é realmente se sacrificar como um sacrifício vivo, tendo que deixar algumas coisas que às vezes são costumes que temos, ou gostos, preferências pessoais, mas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos nos corrigir, nos aperfeiçoar de acordo com a Bíblia. E quando nós exercitamos isso, nós estamos caminhando por um caminho de alegria, de felicidade. Não é uma felicidade transitória de momentos felizes, porque momentos felizes e momentos tristes todos nós temos, estando ou não pautados na Bíblia. Mas é uma felicidade intrínseca, onde às vezes o mundo está caindo ao nosso redor, mas nós estamos sentindo paz, estamos com um sentimento de paz. Como alcançar esse nível? Uma entrega total, aceitar a salvação que Cristo nos oferece, buscar viver em conformidade com a Bíblia. E as pessoas falam, Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus deu a vida dele por você, e as pessoas falam, nós estamos cansados de ouvir isso. Mas qual é o sentido de Jesus salvar você e eu, e nós continuarmos aqui nesse mundo onde a gente envelhece, onde cada vez fica mais difícil, a saúde já não é a mesma? Qual é o sentido de Jesus prometer salvação para você, e você não poder ver seus netos se formando na faculdade, quem sabe? Ou você passar o resto dos seus dias em uma cama, doente, enfermo? Qual é o sentido de salvação sem resgate final, sem segunda vinda de Cristo? Veja, não adianta nós falarmos da história da cruz sem nós falarmos da história da segunda vinda. As duas histórias estão inteiramente entrelaçadas, elas são genuínas e verdadeiras. As duas histórias, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós temos que crer que Ele virá outra vez, que o céu se abrirá, e entre as nuvens do céu nós veremos milhões e milhões de anjos vindo. Sabe qual é a realidade, queridos? É que quando nós ouvimos assim, eu te prometo, não é? Eu prometo para você. Parece que promessa para nós já, a gente fala, promessa, né? Mais uma. Mas que a gente está cansado de ouvir promessas. Talvez lá no altar, alguém prometeu para você algo que não cumpriu. Talvez, quando você era criança, seu pai prometeu estar ao seu lado sempre, e ele de repente foi embora de casa. Talvez você tenha ouvido a promessa de que a sua rua seria mais segura, e vez por outra você vê assaltos ali ao redor. Talvez você tenha ouvido a promessa de que, né, iam resolver os problemas aí de saúde, de educação, enfim. E nós estamos cansados de ouvir
promessas, não é? Promessas que não são cumpridas. E às vezes a gente ouve essa promessa que Jesus disse: eu voltarei outra vez. E a gente fala: mais uma promessa. É melhor eu conseguir viver aqui sem esperança de que eu verei Ele voltando nas nuvens dos céus, porque afinal de contas, estou cansado de promessas. Quando que Jesus vai cumprir essa promessa? Mas há um texto na Bíblia que deveria ser decorado por todos nós, e eu acredito que muitos aqui sabem esse texto de cor. É o texto de uma promessa de Jesus, da promessa de que Ele voltará. Essa promessa está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Será que você sabe de cor essa promessa? O que está escrito lá? Né? Não se turbe, vamos falar juntos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Que bonito ouvir vocês aqui falando, né? Talvez você, eu só não gostei que colocaram a cola aqui, né, atrás, aí todo mundo ficou fácil, né? Mas, na verdade, essa aqui é uma outra versão, né? Uma versão até mais fácil de a gente entender. Vamos ler nessa versão? Coloca de novo para nós. Vamos ler nessa versão. Volta lá para o versinho 1. Né? Não, esse é o verso 1, né? O verso 1, então, eu vou ler aqui. Texto de João, capítulo 14, verso 1, que diz: não se preocupe. Olha que versão interessante, né? Né, lá na minha, que eu decorei, diz: não se turbe. Às vezes, agora sim, né? Não se preocupe. Não deixe o coração de você, do seu coração o quê? Preocupado. O que é preocupação, gente? É você estar ocupado com algo que ainda não aconteceu, né? Preocupado. Não se preocupe. E como é que faz para a gente não se preocupar com o futuro? Não ter preocupação. Creiam em Deus. Porque há milhares de promessas de que Ele voltará na Bíblia. Só no Novo Testamento, são mais de 300 vezes que Ele fala: Ele voltará. É a maior promessa da Bíblia. Não se preocupe. Não deixe seu coração preocupado. Creiam em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se assim não fosse, eu teria dito: vou preparar um lugar. E se eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Que promessa maravilhosa. Nós temos que realmente decorar, né? Guardar essa promessa no nosso coração. Só que aqui quem promete não é um ser humano. Não é um ser humano que é falho, que promete e não cumpre. Quem está prometendo aqui, queridos? Credes em Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Crede também em mim, Jesus disse. Eu vou cumprir. Eu vou para casa. E olha, lá na casa do Pai há muitos aposentos. Ele diz: eu vou para preparar-vos um lugar. E veja só, se Ele for lá preparar um lugar, eu fico imaginando, né? Que Ele chegou, olhou assim, colocou lá. Ele disse aqui, ó, o nome desse aposento aqui vai ser Joanes. Né? Joanes. O nome desse aposento aqui, né, vai ser Tiago. Né? O nome desse aposento aqui vai ser Paulo, né? Joedir, está lá teu nome. Porque Ele disse que ia preparar um lugar para você. Interessante, queridos, que
É melhor a gente ir se acostumando um com o outro, assim, gostando um do outro, porque lá diz que nós vamos morar tudo na mesma casa. A casa do meu pai tem muitos aposentos, ou seja, muitos quartos. E tem um para você, com o seu nome. Eu vou preparar um lugar para você. Sabe, queridos, às vezes a gente fica pensando, mas quando Jesus virá? E a gente fica buscando na Bíblia, assim, né, a fundo, eu quero estudar aqui evidências para saber quando Jesus vai voltar. E é legal a gente fazer isso. É interessante, eu sou apaixonado por isso. Quem me conhece mais de perto sabe que um dos aspectos que mais me interessa de estudo da Bíblia são as profecias. Porque dão autenticidade para a Bíblia em primeiro lugar, porque quando a Bíblia fala que algo vai acontecer e você percebe essas coisas acontecendo, enche teu coração de alegria, porque você percebe que está próxima a sua vinda. Lá em Mateus 24 mesmo, Jesus disse que nós teríamos que ser sábios como aquele que olha, né, e consegue ver o céu vermelho e saber como vai ser o tempo no outro dia. Ou como aquele que sabe quando o figo vai, né, está chegando o verão e o figo vai ficar maduro. E assim a gente vai sabendo que a proximidade da segunda vinda, que Jesus está prestes a voltar. Mas a ênfase da Bíblia em momento algum é maior no dia que ele vai voltar, na época que ele vai voltar. A ênfase maior, quando a promessa é feita, é sempre: você está ou não preparado para Jesus voltar? Que Jesus vai voltar é um fato, é uma realidade, é a maior promessa da Bíblia. Se nós cremos em alguma coisa na Bíblia, nós tínhamos que acreditar nessa promessa. Esse é um fato. A pergunta da Bíblia não é quando ele vai voltar, mas sim se você está preparado. Você está preparado para quando ele voltar? Porque quando ele voltar, ele vai separar uns para a direita, outros para a esquerda. Ele vai separar o joio do trigo, os bodes dos cordeiros. Vai haver separação, porque aqueles que estarão preparados estarão para sempre com o Senhor, mas aqueles que não estiverem preparados, o que será? Por essa razão, Jesus por diversas vezes falou sobre a importância da preparação. Para a gente entender o porquê que a ênfase não é tanto no dia, né, que ele vai voltar, e sim de estarmos preparados. Eu vou contar uma história para vocês. Um grande amigo lá de Belém, ele tem um sítio, uma casa muito bonita de campo assim, e ele lá na casa tinha um caseiro, né, uma pessoa que fica ali cuidando da casa. E sempre quando a gente chegava lá na casa, né, e quando ele ia para casa, quando levava os convidados, às vezes, né, eu tinha a alegria de ser convidado para ir lá, e nós chegávamos ali naquela casa, e a casa estava toda arrumada, toda bonita, a grama aparada, tudo preparado, né? E aí a gente chegava, era bom, todo mundo gostava daquele senhor ali que cuidava, que zelava tão bem por aquela casa, né? Era muito bom. E um dia, não sei porquê, a gente estava e resolvemos ir lá para o sítio, né? E quando ele chega lá no sítio, estava lá esse caseiro, né? Ele tinha levado outras pessoas lá para casa, ele estava embriagado, né? A casa estava toda revirada, bagunçada, porque ele foi para lá sem avisar. E aí que decepção, né? Estava lá tudo bagunçado, a casa revirada, o senhor lá embriagado, outras pessoas estranhas lá. E aí, que situação, né? O que fazer agora? E eu lembro da tristeza desse amigo, falando, e agora, o que eu faço? Como é que eu vou fazer e tal? E chegou numa situação onde a confiança já não existia mais e ele teve que demitir aquele senhor, né? Contratar outra pessoa para cuidar da casa. Sabe por quê, gente? Porque é assim que o ser humano funciona, infelizmente, né? Se Jesus falasse assim para você e para mim, falando assim, ó, olha, eu vou voltar em 2030, ok? 2030 eu vou aparecer nas nuvens dos céus, vou vir com milhares e milhares de anjos, vai ser dia 10 de outubro de 2030. Sabe o que ia acontecer, gente? O que ia acontecer? Com a maioria?
2030, nós estamos ainda quando? 2017, falta quanto tempo? 13 anos ainda. Dá tempo de fazer um monte de coisa, né? Vamos aproveitar. Muitas pessoas iam pensar assim. E Deus não quer no céu pessoas interesseiras. Por que pessoas interesseiras? Porque é uma pessoa que não está preocupada em ter um relacionamento com o seu Senhor. Não é uma pessoa que está preocupada em ser um mordomo de Deus aqui na terra. É uma pessoa que está preocupada apenas com ele mesmo, de ir para o céu. A preocupação maior dele é de desfrutar do que o céu tem para oferecer. E também desfrutar do que esse mundo tem para oferecer. Ele só quer o que é bom para ele. Ele não está preocupado genuinamente com as outras pessoas ou com Deus, com o seu relacionamento com Deus. Ele quer ir para o céu, isso que importa. E muitas pessoas, muitos cristãos, eles vivem um cristianismo centrado neles mesmos. Pensando que cristianismo é você viver pensando em estar preparado quando Jesus voltar. E a pessoa vive um drama de ficar aí, será que eu estou preparado? Será que eu não estou? Será que eu estou? Será que eu não estou? E não vive o cristianismo de fato. A alegria de ser um cristão, de ter o amor genuíno dentro do coração e a certeza da salvação. Não entendeu a graça. Mas quando nós olhamos para a promessa da Bíblia, queridos, Deus diz, o dia e a hora ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque nós íamos deixar, olha o que ia acontecer. Talvez a gente ia fazer o seguinte, não sei. Talvez alguém ia fazer assim, né? Vamos dizer assim. Ia chegar no dia, em 2029, no Réveillon de 2029, e aí ia curtir ali o final do ano ainda, a última festa, no Réveillon ia dizer assim, bom, agora vai começar 2030, agora eu vou ajeitar a minha vida. Porque Jesus vai voltar agora em 2000, agora eu vou me ajeitar. Pode ser que alguém pensaria assim. E aí, ele ia dizer assim, aí ia chegar um amigo e dizer assim, e aí, o que aconteceu, rapaz, que você está meio diferente e tal? Não, sabe o que é? É que eu estou me preparando aí, porque Jesus vai voltar aí em outubro. Eu falei assim, outubro? Outubro está longe ainda. Tem o carnaval aqui, vamos aproveitar aqui mais um pouco, né? E vamos embora. Eu falei, rapaz, é verdade, né? Do outubro ainda dá tempo, né? É ou não é? E infelizmente, queridos, essa tem sido a experiência de alguns. Tem hesitado de fazer uma entrega total a Deus agora. Porque tem pensado assim, não, mas eu posso ainda, vou aproveitar mais um pouquinho, eu tenho aquele negocinho lá para resolver e tal, para fazer aquele... Depois eu me entrego para o Senhor, né? Vou viver com Deus. Achando que Deus vai privar você de alguma alegria. Pelo contrário, querido, uma entrega total a Deus é alegria intrínseca, a felicidade mesmo. É aí que você vai aproveitar a vida de verdade. Mas, queridos, infelizmente, alguns pensam assim, por isso Jesus disse, a ênfase não é quando, mas a ênfase é, você está ou não preparado. Você está ou não preparado. Olha o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 16, verso 15. Nós já lemos esse verso, né? E esse verso diz assim, eis que venho como o ladrão. Feliz é aquele que é vigilante, né? E conserva consigo as suas vestes. Nós já estudamos aqui o que são as vestes, né? Para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, o que é que nós temos que fazer para estarmos preparados, segundo esse texto? Nós temos que guardar as nossas vestes. Eu já contei para vocês a história de umas pessoas lá na casa da minha sogra, que eles não dormiam pelados, né? De jeito nenhum eles dormiam pelados. Por que eles não dormiam nus? Que é os desse texto aí, eles falam assim, se Jesus voltar, a gente estiver nu, estamos perdidos, então não vamos. Eu falei, mas que coisa, eu falei, minha sogra não tem nada a ver essa história desses, não é isso, as vestes significam outra coisa, né? E ela, não sei, né, vai que é, né, minha sogra. Mas depois, graças a Deus, minha sogra entendeu, né? Mas eu não consegui convencer eles não, viu? Mas Jesus, ele faz mesmo essa comparação. Aqui em Manaus,
um tempo atrás, houve um tremorzinho de terra. Vocês lembram? Vocês lembram? Quem mora em apartamento mais alto sentiu, né? O balanço do prédio. E aí eu vou contar para vocês. O prédio que eu morava na época, né? Ele tinha sido construído por um engenheiro que umas semanas antes um prédio desse engenheiro tinha caído. E eu morava exato nesse prédio, de que ele tinha construído também, que ele foi um engenheiro, né? E aí daí quando caiu aquele prédio, eu fui lá em casa e olhei assim, falei assim, rapaz, deixa eu ver se tem alguma rachadura. E eu achei algumas rachaduras, eu fiquei preocupado, né? Mas era uma rachadura simples que toda construção mais antiga acaba aparecendo. Mas o prédio está seguro, é tudo certinho, viu? Mas aí eu olhei e fiquei meio preocupado, né? O prédio caiu, eu moro num prédio que o mesmo engenheiro conseguiu. Dá ou não dá um friozinho na barriga, né? E aí minha esposa estava lá fora, trabalhando, estava no hospital, e eu estava sentado no sofá com o Mateus. O Pedrinho era bem bebê ainda, estava lá no quarto dele, né? Estava dormindo, e eu sentado com o Mateus assim no sofá. E eu estava no celular ali, e de repente eu senti o sofá assim, indo para frente e para trás, né? E eu falei assim, ô Mateus, você está balançando aí, filho? E aí ele falou, não. E aí eu vi assim, eu falei, o que veio na mente, gente? Vai cair. Só que tinha um problema, eu estava de samba canção, o Mateus estava de cueca, né? O Pedrinho estava só de fraldinha lá, deitado no berço. E o que vocês acham que eu fiz? Gente, bora! Fui pegando os meninos, colocando no colo, fui parar no outro lado da rua, lá no prédio, olhando, esperando o prédio cair, né? De samba canção. Olha a vergonha, né? Ai, ai. E eu pensando que o prédio iria cair, né? Não tinha nada a ver. Depois fiquei sabendo que teve um pequeno tremor, acho que num país aqui, né? Acho que foi no Peru, né? E aí irradiou um pouquinho aqui, os prédios. Quem morava nos últimos andares é onde treme, onde balança, mas deu uma balançadinha, né? E aí não tinha nada a ver com a história. E eu morrendo de vergonha lá de samba canção lá fora, né? Gente, a comparação que Jesus está fazendo é a mesma, né? Na hora que Ele vier, como é que você vai? Vai estar. Você vai estar com vergonha? Você vai estar nu? Ou você vai estar preparado? O que Jesus está dizendo é que você deve estar com as suas calças vestidas, que você deve estar cingido, né? Com a cinta presa, para que quando Ele voltar não haja vergonha, que você esteja preparado, que não esteja faltando nada, que você esteja pronto. Olha o que Ele diz em Lucas no capítulo 12, versos 35 em diante. Lucas no capítulo 12, verso 35 em diante, né? Vou ler aqui. Ele diz: estejam prontos para servir e conservarem acesas as suas candeias, a lâmpada acesa, a tocha acesa, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando Ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Um servo que está esperando o seu Senhor chegar, né? Pronto. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar o quê, gente? Vigiando quando voltar. Eu afirmo que Ele se vestirá para servir, ou seja, Ele vai estar vestido. Fará que se reclinem à mesa e servi-lo-á. E vai servi-los. Mesmo que Ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontra o quê, gente? Preparados. Preparados. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse o quê, gente? Arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Essa é a promessa da Bíblia. Está vendo? O servo tem que estar pronto, tem que estar vestido, né? Tem que estar ali com a roupa pronta, com tudo pronto. Se o seu Senhor chegar, que horas for, a casa está
arrumada, a casa está pronta. Como é que está? Sua casa está pronta? Sua casa está arrumada? Você está preparado? Será que o Senhor vai te pegar de surpresas? De samba canção, de nu? Como será? Queridos, não faria sentido Deus nos salvar para nós permanecermos nessa vida de dor? Não faria sentido Deus nos salvar para que a gente tivesse aqui ainda que chorar? Ver nós salvos e ver o nosso semelhante sofrendo, doente, enfermo. Eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu vi, o nome desse menino era Pedro, primeira vez que estava, no início do meu trabalho no hospital, um menininho com leucemia. E eu lembro dos médicos entrando no hospital com aquele menininho no colo, de 2 aninhos apenas. E aqueles médicos sabendo que seria muito difícil para aquele menino escapar. Quantas noites eu tive ali conversando com aquela mãe, com aquele pai. E eles choravam. E eu não vou me esquecer no dia que estava aquela mãe ali no necrotério, embalando seu filho sem vida no colo. Que dor terrível. Que horror. Esse mundo não pode ser o mundo de Deus, gente. Esse mundo não pode ser o que Deus espera, o que Deus tem para nós. Afinal de contas, a Bíblia diz que o que Deus tem para nós nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para você e para mim. Interessante, queridos, que essa história de que Jesus não vai voltar, de que não é literal, de que isso não acontecerá, de que seria no nosso coração, de que nós vamos melhorar o mundo, nós não vamos melhorar esse mundo. O ser humano não tem capacidade, não tem condições de resolver os problemas da humanidade. Como solucionar a morte? Quando não haverá mais essa dor, esse sofrimento? Não existe como solucionar isso. E nem as outras coisas nós conseguimos resolver. Não há esperança para esse mundo. Não há esperança na humanidade. Infelizmente, a Bíblia se cumpre quando diz que a humanidade caminha cada vez para pior. Para pior. Por essa razão, queridos, a Bíblia deixa muito claro que a vinda de Cristo é literal, é real. Por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, diz assim que todos os olhos o verão. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram, aqueles que pregaram Jesus na cruz, ressuscitarão para ver ele voltar. Não pode ser uma coisa não literal. E aqui o termo no grego é oftalmos mesmo, né? Olhos mesmo. É ver com os olhos, não é um olho espiritual, não faz sentido isso, que a maior promessa da Bíblia não fosse real. Jesus voltará, e é literal. Um dia ele aparecerá nas nuvens dos céus, e todo olho verá, todo mundo vai ver. Não será um evento escondido, secreto, para alguns. Jesus mesmo disse em Mateus no capítulo 24, nos versos 24 a 27, ele diz assim: aparecerão falsos cristos, falsos profetas, eles enganarão a muitos, mas ele diz assim, que quando ele voltar, será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. É esse texto mesmo aí, se vocês quiserem colocar, né? Mateus 24, 24 a 27. Olha, ele diz assim, vejam que eu vos avisei antecipadamente, no verso seguinte. Pode passar. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, Jesus está lá no deserto, o que a gente faz? Nada. Se alguém disser assim, vamos lá, ele está lá dentro da casa, ele está lá num tal lugar, vamos lá ver Jesus, o que a gente faz? Nada. Porque Jesus disse, aparecerão falsos cristos e falsos profetas. E enganarão a muitos, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá. Como um relâmpago. Jesus não deu margem para nós pensarmos nisso de outra forma, senão
de forma literal, real. Sabe, queridos, como será esse momento? Como será a vinda do Senhor? Nós poderíamos passar a noite aqui falando sobre como será esse momento. Será um momento maravilhoso, grandioso. A Bíblia diz que quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós reencontraremos com aquelas pessoas que amamos e temos saudade. Por isso, a morte será solucionado, o problema da morte. Em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, diz que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá nem luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Em Apocalipse, ainda no capítulo 7, fala sobre como será esse momento. Do verso 9 em diante diz assim: depois disso olhei dentro... Olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas, em pé diante do trono de Deus, diante do trono do Cordeiro, com vestiduras brancas e palmas nas mãos, e clamavam e cantavam em alta voz. Sabe o que vai acontecer, gente? Nós vamos chegar diante do trono de Deus lá no céu, e todos os seres vão estar em silêncio olhando. O que eles vão dizer agora? Eles chegaram aqui, né? Estão salvos. Acabou, não tem mais morte, nem dor, nem luto, nem pranto, acabou. O que eles vão dizer? Sabe o que nós vamos dizer? Nós vamos lembrar lá da cruz. Nós vamos lembrar do resgate dele. E nós vamos dizer assim: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Sabe por que eu estou aqui no céu? Não é porque eu mereço. Eu estou aqui por causa dele, porque ele me salvou, ele me resgatou. Todos os anjos, diz aqui o texto, estavam em pé ao redor do trono. Imagina, agora os anjos ficam em pé, começam a rodear o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, eles se prostram com o rosto em terra diante do trono, adoram a Deus, e aí eles cantam agora. E o que eles dizem quando eles cantam? Eles dizem: amém, o louvor, a glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, sejam todos para nosso Deus, sejam todos para nosso Deus, amém, para todo sempre, amém. E aí é interessante que na visão que João estava tendo desse momento, acontece algo inusitado. Diz assim: então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de vestidura branca? Da onde eles vieram? E sabe qual foi a resposta de João? Vamos ler? O verso seguinte diz assim: respondi: Senhor, tu sabes. Olha só, João não se arriscou, né? Vai que eu erro. O que ele disse? Você sabe quem é, me diz quem é. E ele respondeu, ele disse: estes são os que vieram da onde, gente? Da grande tribulação. Sabe, queridos, esse mundo aqui, ele é um lapso na história da eternidade. Antes de haver o pecado nesse mundo, era tudo perfeito. Agora nós estamos aqui nesse momento de pecado, e depois de novo vai voltar tudo a ser perfeito. Da onde eles vieram? Eles vieram da grande tribulação. O que nós vivemos aqui é uma grande tribulação, gente. São grandes dificuldades. Mas sabe por que eles estão aqui? Ele disse: porque eles lavaram as suas vestes. Olha as vestes de novo aqui. A justiça, as vestes do Cordeiro. Eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O melhor alvejante que existe, viu? É o sangue do Cordeiro, capaz de limpar qualquer mancha de pecado que exista em você. O sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus, e eles o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua morada. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer outro calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Olha que coisa interessante. Quem vai ser o nosso pastor? O Cordeiro. O contrário, né? O Cordeiro vai nos apacentar. Ele os guiará à fonte das águas vivas.
E eu queria que você guardasse, olhe bem para esse verso. Guarde no seu coração, talvez hoje você chegou aqui chorando. Talvez hoje você chegou aqui com o coração apertado. Mas isso não vai ser para sempre. Porque a promessa de Deus é que quando Ele voltar, Ele enxugará dos nossos olhos o quê? Todas as lágrimas. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Sabe, um dia eu estava numa situação muito difícil em casa. Meu pai chegava bêbado em casa por várias vezes e era muito difícil para mim. E assim eu tinha dificuldade de ter, às vezes ali um bom relacionamento com meu pai. Por ver como minha mãe sofria com tudo aquilo, era muito difícil. E eu não lembro, porque eu tinha 11 anos nessa história que eu vou contar para vocês. Mas eu não lembro o porquê. Eu só lembro que me deu um estalo assim, eu falei, eu vou sumir. 11 anos. E era assim, perto do entardecer, deveria ser por volta de umas 5:45. E eu falei, para onde eu vou? Não quero mais ficar em casa. E eu decidi então ir lá para a casa de uma família que era cristã, uma família que aquele senhor e a senhora serviam a Deus, iam à igreja juntos. Meu pai não ia à igreja, minha mãe ia sozinha, era difícil. E aí então, eu falei, puxa, eu vou lá para a casa deles, lá vai ter paz, lá vai estar tudo bem. Quem era essa pessoa? Eles eram os pais do meu cunhado. Minha irmã tinha acabado de casar com o rapaz daquela família. E eu falei, eu vou para lá também. Né? Ela foi, eu vou também. E lá fui eu. Com 11 anos saí de casa. Só que sabe, nós, lá em São Bento do Sul, né, uma cidade tranquila, pequena, né, tem uns 70 mil habitantes. Cidadezinha aconchegante, arrumadinha, aquelas cidades do Sul, pequenininhas. Mas as coisas lá são distantes, né? Nos sítios, assim, as pessoas moram em sítios, né? E aí, então, até a casa dele era apenas 14 quilômetros. Uma criança de 11 anos, né? Saí de casa andando, falei, vou para lá. E comecei a andar, e fui andando. Saí de um extremo do bairro, né? Para ir para um outro bairro, do outro lado da cidade. Atravessei o centro da cidade, andando, já estava começando a escurecer. Quando eu passei pelo centro da cidade, eu pensei assim, gente, falta muito, é longe, hein? Eu só tinha andado 3 quilômetros até o centro. E eu falei, caramba, vou ter que andar muito. Eu falei, eu vou ter que apertar o passo. E comecei a andar mais rápido. E o sol foi se pondo, as trevas foram chegando. E agora eu precisava atravessar uma rua que era longa, era uma reta longa, de estrada de terra. E não tinha iluminação. Eu nem imaginava que não tinha, né? E eu lembro eu andando ali naquela estrada, tropeçando nas pedras, ouvindo um barulho ali no mato e ficando com medo. E eu sozinho naquela escuridão com 11 anos. E o que eu tinha certeza é que eu não podia voltar para casa. Porque se eu voltasse para casa, o que ia acontecer, gente? Né? A Havaiana azul está me esperando, né? E aí eu pensei, vou ter que chegar lá. Vou continuar. E a noite foi entrando, o frio foi chegando, e eu já estava com medo, com frio, tremendo, escuro. E tinha horas que eu não sabia, eu estava indo aqui, de repente eu via, não, a estrada é mais para cá, e tentando achar o caminho. E de longe eu vi uma luzinha assim, e era uma casa. E eu falei assim, falta muito ainda para eu chegar. Depois eu soube que eu já tinha andado 11 quilômetros, eram 14. Mas eu olhei aquela casa e falei assim, quem sabe lá naquela casa alguém pode me ajudar. E eu cheguei lá à noite no sítio, numa casa de sítio assim, fui batendo palma.
E lá apareceu um senhor. Disse, o que é? E eu falei assim, eu gostaria de chegar até a casa do seu Marcelino Hayden. Ele mora aqui perto. Ele disse, sim, mas o que você está fazendo aqui? Essa hora da noite? Eu disse, é que eu vim andando e não sabia que eu não ia conseguir chegar, escureceu e eu estou com medo de ir sozinho. E ele falou assim, mas que ideia é essa? Você veio andando da onde? Eu falei, lá da Serra Alta. E ele falou, o que você está fazendo aqui, rapaz? E ele foi me interrogando e eu fui falando, eu queria só chegar lá. Me leva para lá, porque lá em casa não está bem. E ele me pegou, colocou no carro, né, e me levou. E eu lembro quando eu cheguei lá, né, né, aquele interior assim, todo mundo sai da casa para ver o que está acontecendo, um carro diferente chegando, e lá sai eu todo envergonhado do carro, né? E aí vem meu cunhado, vem minha irmã, vem todo mundo, chega ali e fala, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não estava bem lá em casa, eu vim para cá. Eu falei assim, mas como assim? E aí eles disseram assim, não, mas tua mãe deve estar preocupada contigo. Eu falei, deve estar mesmo. Não. Sabe o que aconteceu? Me colocaram dentro do carro e me levaram de volta. Claro, né? E eu não fiquei nem 5 minutos lá na casa deles. Ai. E eu tinha certeza que quando eu chegasse em casa, o que ia acontecer? Eu ia apanhar. Tinha toda a certeza da vida que minha mãe ia falar, menina, agora você vai ter uma lição. E eu já tinha certeza. E eu fui o caminho todo falando assim, tem que chegar em casa, vou apanhar, como é que vai ser? Já não está bom. O caminho, sabe? E quando eu cheguei em casa, minha mãe estava ali preocupada, meu pai preocupado, todo mundo, né? E minha mãe me abraçou. Mas a minha mãe fazia isso, ela abraçava e depois ela... Tinha certeza que eu ia apanhar. Mas sabe, queridos, naquela noite eu não apanhei. Eu tinha certeza que eu ia apanhar, mas não apanhei. E minha mãe falou uma frase para mim, que eu nunca mais vou esquecer. Ela disse assim, filho, pode não ser fácil, mas aqui é o seu lar. Pode não ser fácil, mas aqui é o seu lar. Jesus disse as mesmas palavras. Ele disse assim, meu querido filho, nesse mundo você vai passar por aflições, não vai ser fácil, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mundo não é para sempre. E um dia Ele vai nos abraçar, secar as nossas lágrimas e vai dizer, aqui é o seu lar. E aqui não há pranto, não há choro, não há dor. Sabe, queridos, talvez você esteja sofrendo em algum aspecto da sua vida. Mas eu queria dizer para você que lá nesse frio escuro, nessa escuridão desse mundo, da tristeza, na dificuldade que você enfrenta, na fuga que você está tentando fazer dos seus problemas, não há alegria nisso, não há resolução nisso, não tem solução esse mundo. Ele vai continuar gelado. O amor se esfriou de quase todos. Mas sabe, queridos, um dia nós estaremos no lar para sempre. Jesus vai cumprir a sua promessa e Ele voltará. A Lívia vai cantar agora. E eu queria que enquanto ela cantasse, você conversasse com Deus. Você falasse para Deus, Senhor Deus, eu preciso, eu necessito, eu quero fazer uma entrega total, Senhor. Porque eu sei que andar nessa escuridão aqui sozinho, não vou chegar em lugar nenhum, Senhor Deus, então, por favor, meu Deus, eu preciso de um resgate, eu preciso que alguém me leve para minha casa, para o meu lar, e o meu lar não é aqui, porque o Senhor prometeu que vai preparar um lugar para você. Pense nesse lar, fale com Deus, converse com Ele. Esse é meu desejo, a minha oração para você.
meu Senhor descer, vindo me encontrar, eu posso até imaginar a refulgem de glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. De alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida. O meu Senhor Jesus, que foi morto sim,
Nosso querido Deus, nós queríamos tanto, tanto ver, ouvir o seu retorno. Muitos, Senhor Deus, já dormiram, já descansaram, já morreram sonhando com esse dia. Mas sabe, Senhor Deus, apesar de nosso coração às vezes ficar temorizado, como não deveria ficar, preocupado, como não deveria ficar, nós queremos hoje dizer para o Senhor que nós cremos na sua promessa e que nós ansiamos por ela. Ora vem, Senhor Jesus, volte logo, dê um ponto final na história do pecado. Sabemos que o Senhor não tarda a sua vinda, que o Senhor não veio ainda porque algumas pessoas ainda precisam fazer uma entrega total ao Senhor. Então, Senhor Deus, que nós não a julguemos demorada, mas que nós possamos realmente, Senhor Deus, apressar a sua vinda, levando a mensagem de salvação para aqueles que ainda precisam se arrepender. Por isso, Senhor Deus, peço-te que o Senhor encha hoje o nosso coração da divina esperança que é a sua segunda vinda. Que hoje, Senhor Deus, nós possamos sonhar com esse momento. Que a partir de agora possamos pautar a nossa vida em vigilância, porque sabemos que o Senhor virá um momento em que não esperarmos. Por isso, Senhor Deus, hoje entregamos a nossa vida. Não queremos deixar para o último momento, para o último suspiro, mas nós queremos deixar, Senhor Deus, as nossas vestes cingidas, limpas pelo sangue do Cordeiro e com a certeza da salvação no coração. Então, por isso, Senhor Deus, que todos nós saiamos daqui com essa alegria nessa noite, com essa esperança, com essa salvação. Esse é o resgate final. E esse é o momento que esperamos. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Desejamos uma ótima semana a todos.